Quem é Zeni? Detenta que apavora Adriana tem fim humilhante em Quem Ama Cuida. Em Quem Ama Cuida, Adriana, interpretada por Letícia Collin, enfrentará uma nova e perigosa inimiga atrás das grades. Trata-se de Zeni, vivida por Rosana Viegas, uma detenta disposta a transformar a adaptação da fisioterapeuta à prisão em um verdadeiro pesadelo. A antagonista, no entanto, terá um desfecho inesperado ao ser transferida após uma agressão cometida a mando de Pilar, papel de Isabel Teixeira. Desde o primeiro contato, Zeni deixa claro que não dará trégua à recém-chegada. A tensão atinge o ápice quando a detenta parte para a violência física, deixando Adriana em estado grave. A situação se torna ainda mais crítica quando Nívia, cumprindo ordens diretas de Pilar, encarrega Zeni de uma missão fatal: eliminar a novata. No ataque, a criminosa rouba uma pulseira da fisioterapeuta, que precisa ser socorrida com urgência no ambulatório do presídio. Nesse cenário hostil, a proteção surge de um lugar inesperado. Nancy, uma das detentas mais respeitadas do local, decide intervir a favor de Adriana, entrando em rota de colisão direta com Zeni. Enquanto isso, Liris, interpretada por Pri Helena, logo desconfia de quem está por trás da violência, ainda que a vítima tema denunciar sua agressora. O plano de Zeni, porém, começa a ruir. Devido à repercussão do ataque e à crescente pressão dentro do presídio, Jandira, vivida por Thaís Alves, toma a decisão drástica de transferir a agressora para outra unidade. A medida é celebrada pelas demais detentas como uma vitória de Adriana, que chega a ser aplaudida pelas colegas após a saída de sua algoz. A trama de Quem Ama Cuida tem exibição prevista até janeiro de 2027. É impressionante como a teledramaturgia brasileira consegue extrair tanto drama de cenários tão claustrofóbicos quanto de um presídio, não é mesmo? Quando a gente acompanha essa sequência de acontecimentos em Quem Ama Cuida, envolvendo a personagem da Letícia Collin, a Adriana, e essa figura intimidadora que é a Zeni, interpretada pela Rosana Viegas, a gente não está apenas vendo uma briga de novela. A gente está testemunhando a construção de um arquétipo clássico que o público brasileiro sempre consome com uma mistura de tensão e fascínio. Mas para entender o peso dessa atuação da Rosana Viegas, a gente precisa olhar para quem está por trás dessa vilania, porque a trajetória da Rosana é um exemplo de dedicação que muitas vezes passa despercebida pelo grande público, mas que é fundamental para a engrenagem da nossa ficção. A Rosana Viegas, que dá vida a Zeni, é uma atriz que transita com uma segurança absurda entre o teatro e a televisão, trazendo aquele lastro de quem construiu a carreira no suor dos palcos. Ela não é um rosto que surgiu do nada. Ela vem de uma linhagem de artistas que entendem que o corpo, no espaço cênico, fala tanto quanto a voz. Quando a gente analisa a carreira dela, percebe uma constante busca por personagens que exigem uma carga física mais densa, algo que ela entrega com muita propriedade agora. Diferente de muitos nomes que explodem em redes sociais, a Rosana faz parte daquela geração que se formou na prática, no convívio diário com o texto e na necessidade de convencer o espectador através de camadas, e não apenas pelo brilho do personagem. É curioso notar como a presença dela em Quem Ama Cuida, ao lado de nomes como Isabel Teixeira, eleva o nível da cena, criando esse embate que prende a nossa atenção e faz a gente querer saber o próximo passo da trama. Falando na Isabel Teixeira, a nossa eterna Maria Bruaca, é impossível não traçar um paralelo sobre como o elenco dessa novela foi montado. A Isabel é uma força da natureza, uma atriz que mudou o patamar da dramaturgia nos últimos anos com uma entrega visceral. E quando ela contracena com alguém que tem a mesma intensidade, como é o caso da Rosana, a gente tem um choque de titãs dentro de uma trama que, convenhamos, exige esse nível de entrega. A Isabel, com toda a sua bagagem vinda de uma família de artistas de teatro e uma trajetória impecável, consegue transformar a Pilar, que está por trás dessas ordens, em uma vilã que não precisa levantar a voz para ser assustadora. E a Zeni da Rosana Viegas, por outro lado, é o braço executor, aquela peça que precisa ser visceral e perigosa. Eu particularmente acho que o cenário da televisão brasileira atual está passando por uma fase onde o realismo, mesmo dentro de uma obra ficcional, é o que separa o sucesso do esquecimento. O público hoje é muito mais crítico, muito mais atento aos detalhes. Quando a Zeni agride a Adriana e a cena é conduzida com toda essa tensão, a gente percebe um cuidado na direção que foge do óbvio. Não é apenas a violência pela violência, é a construção do medo. E veja, a trajetória da Letícia Collin, que interpreta a Adriana, é o contraponto perfeito aqui. A Letícia é, sem dúvida, uma das atrizes mais versáteis da sua geração. Quem acompanhou o crescimento dela desde o início, ainda na infância, passando por papéis complexos em séries e novelas,
Sabe que ela tem esse dom de transmitir vulnerabilidade sem nunca parecer frágil demais. Ver a Letícia ser colocada nesse limite, enfrentando a Zeni de igual para igual, mostra a evolução da personagem dela dentro da história. Existe uma correlação muito interessante aqui entre o passado dessas atrizes e o presente que vemos na tela. O que a gente vê em Quem Ama Cuida é o resultado de uma maturidade artística que não se ganha da noite para o dia. A Rosana Viegas, ao compor essa Zeni, traz um estudo de personagem que remete a tudo que ela já viveu em anos de atuação, talvez até em papéis menos glamourosos, que exigiram que ela entendesse a psicologia de quem vive à margem, de quem precisa da agressividade para se manter relevante em um ambiente hostil. E quando ela sai de cena após essa transferência forçada, a gente sente que o ciclo da personagem se fecha, mas o impacto que ela deixou na trama é o que realmente conta. É o famoso personagem que a gente ama odiar, sabe? Aquela figura que serve como catalisador para que a protagonista, a Adriana, desperte para a necessidade de sobrevivência. Olhando para o cenário geral, a gente percebe que o público brasileiro tem uma relação muito especial com tramas de superação dentro do cárcere. Isso remete a clássicos da nossa televisão, onde o ambiente fechado serve como um espelho para a sociedade lá fora. A disputa de poder, a hierarquia entre as detentas, a figura da mediadora ou protetora, que no caso é a Nancy, tudo isso é um microcosmo do mundo real. O que mais me chama a atenção, na minha visão, é como a televisão brasileira consegue equilibrar esse entretenimento mais bruto com uma mensagem que lá no fundo, fala sobre humanidade. A saída da Zeni, aplaudida pelas outras detentas, não é apenas o fim de uma vilã. É o triunfo temporário de um coletivo que se recusa a ser subjugado. Eu particularmente acredito que o sucesso dessas atuações em Quem Ama Cuida reside na verdade que as atrizes imprimem nos papéis. Quando a gente vê uma cena onde a tensão é palpável, onde o medo no olhar da personagem é real, a gente esquece que é uma produção. A gente esquece dos bastidores e entra no universo daquela história. E a Rosana Viegas tem conseguido isso com maestria. Ela não se esconde atrás da maquiagem ou da caracterização, ela entrega o peso que a Zeni exige. E claro, a gente precisa reconhecer o trabalho do elenco de apoio, a Thaís Alves como Jandira, trazendo essa autoridade necessária para mover as peças do tabuleiro. É uma engrenagem que, quando funciona bem, cria esses momentos que a gente comenta no dia seguinte, que geram engajamento e que mantém o público fiel até o final, que, como sabemos, deve ir até janeiro de 2027. No fim das contas, a trajetória dessas atrizes e a forma como elas se entrelaçam nessa novela mostram que a nossa dramaturgia continua sendo um terreno fértil para grandes talentos. A Rosana Viegas está vivendo um momento importante, de reafirmação de um trabalho que já tem muitos anos de estrada, e eu espero que papéis como a Zeni sirvam de vitrine para que a gente veja cada vez mais a versatilidade dela em produções futuras. A televisão brasileira precisa dessas atrizes que não têm medo de sujar as mãos, de serem intensas, de serem, enfim, a alma do espetáculo. E para a gente que está aqui comentando, é um prazer ver essa evolução. Ver como uma história que começou com um conflito direto se desdobra em temas muito mais profundos sobre poder, sobrevivência e, acima de tudo, a força de uma mulher que decide não se calar diante da opressão. É por isso que a gente continua assistindo. E é por isso que mesmo depois do fim da participação de uma personagem como a Zeni, o impacto dela continua reverberando na história, fazendo a Adriana ser quem ela precisa ser para enfrentar os desafios que ainda virão. Fica aqui a minha admiração por esse elenco que, com muita garra, mantém o nível da nossa dramaturgia lá no alto.